Govinda, Govinda. All glories to Sri Guru and Sri Gauranga. Shri. Dandavats. Jai, Shila Bhaktiranjan Madhusudan Maharaj ki Jai. All Jai is fit for Srila Bhakti Sundar Govinda Dev Goswami Maharaj ki Jai. Jai. Srila Bhakti Rokko Krira Dev Goswami Maharaj ki Jai. Srila A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada ki Jai. And Bhagavan Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur ki Jai. And our Sri Rupanuga Guru Vaga ki Jai. So, yesterday was Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur's appearance day. So we've been very much remembering him and hearing about him from Gurudev, hearing about him from Srila Guru Maharaj in his compositions. And so really all credit is to them that we have this chance, wonderful chance, to connect with the grand current of pure devotion. Oh, and translation. Thank you, Maharaj. Então, ontem foi o dia do desaparecimento, disappearance, right? Appearance. Appearance of Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur. Foi o dia do aparecimento de Srila Bhakti Siddhanta Sarasvati Thakur, e a gente tem essa grande sorte de estar nessa corrente, então todos os jais, todas as reverências são para eles. That's it. Yes, my translation is very specific because of lack of memory. Hare Krishna, Jai Ishpriya Devi Rasi ki Jai, and Ishwari Devi Rasi ki Jai, representing your father, I think. Govinda, Govinda, well done. And having just a quick look to see Malati Priya all home. Radharaman Prabhu and Achyuta Priya Devi Rasi, Krishna Vasudevi Devi Rasi, and Brajavala, Jai Brajavala Di, good to see you. You can surprise us as often as you like. Very happy to see you. And Shanti Mori, nearby in Italy. I'm on my way to Italy from Puri as we speak. Então, Maharaj feliz de ver todo mundo, brincou com alguns de vocês, Ishwari Devidasi representando Shri Hari, e Shantimoi pertinho na Itália, Maharaj a caminho de casa também, de volta de Puri. And Lalita Devidasi back home with Gauranatharashru after her adventures. Então, Lalita também de volta para casa, ao lado de Gauranatharaj, depois dessa grande aventura. All right. And to everybody else, devotees, as I'm mentioning devotees, more devotees are joining in. And we're in the Bhakti Yoga Institute also. We're all squashing together into the Bhakti Yoga Institute to be with the devotees there. Estamos todos juntos lá no Instituto de Bhakti Yoga, lá em Uberlândia. Yes, your translations are brief. Yes, Shanti Moi, good to see you. You're at the kiosk. No, you're still on the way. No, you're back at the kiosk. All right. Shanti Moi no quiosque, hoje é sábado, é dia de trabalho por lá. Ela está mostrando para a gente. Deixa eu colocar ela no spotlight, peraí. Olha aí, pessoal. Well, essas são é o que tem em torno do quiosque, né? A horta, ali são as mesinhas, quando o tempo melhora, o quiosque fica lotado. Well, devotees have been asking, including Shanti Moi, where are we? Where am I? And I haven't seen any. We have a representative from Brazil. Olá, Dandavats. Natalia. Natalia, hola, welcome to Vila Govinda Ashram. Thank you so much. Natália é uma representante nossa lá na Vila Govinda, Natália brasileira. Will you be there later in the week when I return?
Yes, Maharaj, she's planning to stay long. So surely she'll Excellent. be here when you return, Maharaj. Então, Yeah. Excellent. Maharaj deve estar lá de volta daqui uma semana e a Natália com certeza vai estar lá porque o plano dela é ficar mais tempo. Okay, but we just gonna hear from you. Okay, all is good. But devotees have been asking, where am I? Where are you? And I hadn't seen any Western devotees except our team, except for one devotee I met in Jagannath Puri. In Jagannath Puri. Então, Before the devotees arrived. I only met one Western devotee there. as I pessoas mean, têm, one Western person who was not a devotee. Yeah. as pessoas têm perguntado para o Maharaj onde ele está, e aí ele vai responder isso para a gente, mas antes ele disse que só tem uma pessoa que nem é devoto que seja ocidental ali com ele. Anyways, devotees say my red cheeks give it away. I've been up in the mountains, E aí o pessoal diz, the as foothills bochechinhas, of the Himalayas. Yeah. as bochechas cor-de-rosas do Maharaj entregam que ele estava nas montanhas. And still, I never saw one Westerner. E até então ele nunca tinha visto um ocidental. But today, I couldn't resist to come to the Ganges. And so I came to Rishikesh, and here, within 5 minutes of walking, I already met devotees. So now it's known that I'm in Rishikesh just for today. Mas o Maharaj não conseguiu resistir e hoje ele está em Rishikesh e ele foi para o Ganges. E aí, chegando no Ganges, tinha um monte de devotos. Encontrou um monte de devotos e ele soube que estava em Rishikesh. But I've been trying to also follow up any possible places for the future, for retreats, etc. And I had tried previously near Rishikesh, but this time I looked in a different area. Então, o Maharaj está lá numa expedição de procurar um lugar para próximos retiros. E ele não tinha achado nenhum lugar, mas dessa vez ele foi buscar em outras áreas e estou achando que teremos novidades em breve. And then came to the Ganges today itself, and I was reminded about how we just use 1 drop or 2 drops of water to purify everywhere. And there is the whole river of Ganges. It's very astounding. E aí, chegando no Ganges, o Maharaj lembrou, né, pensou que a gente usa 1 ou 2 gotinhas da água do Ganges para purificar tudo. E agora aquele rio imenso, não vou dizer à disposição, né, mas aí, ó, esse é o Ganges. Água azulzinha. So this is maybe 1 hour ago Isso when foi I uma was hora atrás. lost and trying to find my way back. Isso foi 1 hora atrás, quando o Maharaj estava perdido, tentando achar o caminho de volta. Uh-oh, now I've lost my Zoom. Okay, stop sharing. Yes. And if you wish, I can share one other photo, which is where I have been. Yes, we And do that very much. Se a gente quer que ele compartilhe mais uma foto, com certeza. Wow! How beautiful, Maharaj. and very clear air and very crisp, clear, quiet. Então, o ar estava muito limpo e estava tudo muito calmo, muito quieto. É difícil esse ar tão limpo assim. Lindo, beautiful, Maharaj. And actually, yesterday morning, some very happy thing happened, means some reflection about the scriptures telling us about when really we will see Krishna. It's like waking up. We'll wake up from our mundane conception to a whole new world. Então, quando ele teve um insight, né, sobre as escrituras, eu estava lendo as escrituras,
que quando a gente realmente consegue ver Krishna, é como se a gente estivesse acordando de um sonho, e o sonho é a nossa vida material, nossa vida mundana. And yesterday morning, there was without any electricity, no lights, anything, and on the veranda, and completely black when coming onto the veranda, and then staying on the veranda, and then little bit of light coming, more light coming, and then the sun came up just over a nearby mountain, and then everything was so clear. And it was a strong reminder how our devotional path is something equivalent to this. Então, ontem, o Maharaj foi para a varanda e estava tudo completamente escuro, sem luz elétrica, sem nada. E aí começou aquele pouquinho de luz atrás das montanhas, um pouquinho mais, e quando o sol surgiu, tudo ficou extremamente claro. E aí ele fez um paralelo entre isso e a nossa vida devocional. And so one day we have that faith that we will wake up into a beautiful world, which we will just think then, how could we have been caught by illusion and been in the darkness of this material world? Então a gente tem essa fé de que um dia a gente vai acordar e se ver nesse lugar tão bonito, e aí a gente vai se perguntar como é que eu pude ter sido pego por essa escuridão que é a vida material. Hare Krishna. Anyhow, we've been remembering Bhagavan Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, and I've had the good fortune to be able to listen uninterrupted to most, if not all, of the talks that are on scsmat.com, posted for yesterday for the appearance of Srila Saraswati Thakur. Então, ontem, o Maharaj teve a chance de ouvir quase que ininterruptamente todos os vídeos, né, todas as gravações dos nossos mestres falando sobre Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur no dia de seu aparecimento. And now I want to be a devotee. E agora o Maharaj quer se tornar um devoto. And we see the perspective of this world, that there is nothing here of any lasting value. It's just almost like grown-ups behaving like children in doing so many things in this world. E aí é como, quando a gente olha para esse mundo material, é como se a gente estivesse se comportando como criança, porque de fato não tem nada valoroso que vá durar por muito tempo nesse plano material. And by the way, I won't make any comment about the yoga world and Rishikesh, because it's a jungle. Por sinal, eu não vou fazer nenhum comentário sobre o mundo do yoga em Rishikesh, porque é uma floresta. I took some photos of some sayings, but I think I won't share them. Maharaj tirou algumas fotos de alguns santos, mas ele acha que não vai compartilhar essas fotos com a gente. About being all one, be one, all is one, you be one, and so many meditation courses, so many Ayurvedic courses, so many things in every doorway, every shop, practically. Sobre aquela ideia, né, de somos todos um, só existe um, tudo é um, e vários cursos de meditação e vários cursos de Ayurveda, a cada esquina, a cada porta você tem essa oferta. But remembering Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur and everything that Srila Gurudev and Srila Guru Maharaj stands for, then we know that the only cure for all of the anomalies and pains of this world is devotional service. Mas lembrando, né, de Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur, Srila Guru Maharaj, Srila Govinda Maharaj, a gente sabe, né, que a única maneira de eliminar essa dor do mundo é pelo serviço devocional.
Hare Krishna. And here, nobody has any doubt. I mean, here on the Zoom, here gathered here together, nobody has any doubt. But outside, it is very hidden, it seems. O Maharaj disse que aqui no Zoom ninguém tem nenhuma dúvida, mas na hora que a gente sai, Hare Krishna. Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, then he started practically alone to give this message of devotional service. o Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur, ele começou praticamente sozinho a distribuir essa mensagem da vida devocional. And now thousands of devotees are spreading that message all over the world. E agora existem milhares de devotos espalhando essa mensagem pelo mundo todo. But when will that day come when Gaudiya Vaishnavism, the Gaudiya Vaishnava, will be the religion of the world, just like now we have, you can say for much of the world, Christianity. Mas quando será o dia em que o Gaudiya Vaishnavismo será a religião predominante no mundo, assim como hoje é o cristianismo? And we do not know Krishna's plan, but it is Krishna's plan that everywhere they will hear and chant the names of the Lord. E a gente não sabe como é que vão funcionar os planos de Krishna, mas é o plano dele que em algum dia, em todos os cantos do mundo, as pessoas vão cantar o nome de Krishna. And as Srila Gurudev points out, nobody could have guessed that Srila A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, who is known as Abai Babu, would be the one that Krishna chose to take Krishna consciousness everywhere. E quem poderia imaginar que seria Srila A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, a pessoa escolhida por Krishna para distribuir os santos nomes pelo mundo todo? Who Krishna chooses as his instrument for the particular purpose, that person will be the instrument and Krishna will work through them. Então, quando Krishna escolhe alguém para agir como sendo seu instrumento, ele faz dessa pessoa um instrumento e age através dela. So we don't know who we are with. Então, Our nós não company. sabemos com quem nós estamos. I mean, who would think it could be Gora Natarashu who would bring the next wave of this message to the whole world? Quem But sabe? if Krishna chooses, he can surprise us all. Quem sabe não é o Goranatharaj Prabhu, a pessoa escolhida por Krishna para essa nova onda de divulgação do santo nome pelo mundo inteiro. Se Krishna quiser, vai ser. And we will all be very happy. We will give all support and we will give all joy. We will share that joy. E a gente vai ficar muito feliz, distribuir essa alegria e vai te dar todo o suporte. Hare Krishna. And it is a thought that today, for much of the world that we know, Christianity means Jesus' message, and Jesus is the religion of the world. Então, na maior parte dos lugares que nós conhecemos, a gente pode dizer que a mensagem de Jesus é a religião mais preponderante no mundo. And Jesus has taught love of God. Jesus has taught that the Lord made man after his own form. E Jesus, ele pregou o amor a Deus, e ele pregou que que o homem foi feito à forma de Deus. And Jesus has taught the principle of surrender. E Jesus também ensinou o princípio da rendição. And of humility, tolerance, and giving honor to others. E humildade, tolerância e dar honra a todos. And this has spread all over the world. E isso foi distribuído pelo mundo todo.
his fame, his glory, and his teachings as best as they are reproduced, maintained in the modern world. Sua fama, suas glórias e a palavra, a filosofia, da melhor forma que isso conseguiu chegar até os dias de hoje. But Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur has given all of these things, plus much extra detail about what the Lord, what he looks like, what he does, what he likes, etc. E Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur trouxe essa mesma mensagem, só que ele trouxe algo a mais, quem ele era, o que ele gosta, onde ele vive, essas informações que a gente não tem no cristianismo. So will there be a wave where Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur's name and fame will be spread around the world in the religious prominence? Então, vai haver um dia em que a fama de Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur será espalhada por todo o mundo, a fama, as glórias e a mensagem dele. So we know that there are devotees in Brazil, some devotees in Brazil, some devotees in Venezuela, some devotees in America, some devotees in so many countries around the world. Então a gente sabe, But a few. Então a gente sabe que existem alguns devotos no Brasil, alguns na Venezuela, alguns na América, mas poucos. So now it's up to everybody to fill in the gaps. And so if you want to know, well, what seva can I do? Then be a sharer of good news. Mas agora está nas mãos de cada um de nós preenchermos esses espaços. E se a gente quiser saber que seva eu devo fazer, é o seva de espalhar essa mensagem, de pregar a consciência de Krishna. Instrução direta, hein, pessoal? I said it What? was a direct instruction from you for all of us now. Devotees are sprinkled over the world. And that must be so that you have the seva to share with others, so that there is not just a sprinkling, but everybody can know to chant Hare Krishna and therefore be happy. Os devotos são poucos espalhados ao longo em todo o mundo, né? Então é nossa missão fazer com que não sejamos poucos. E que Could you just translate Gauranatha Rashtra's message in the chat? Yes. Misericórdia de tudo é possível. With the blessing of the great souls and the mercy of Gurudeva, everything is possible. So I can be an instrument of proper service. Dandavats to everybody. Jai Gurudeva. Jai. And that sounds like the prayer of us all. Jai. Isso parece como a prece de todos nós. Bonito, Prabhu. Vrajavala Dasi has raised her hand, Maharaj. Oh, okay. I'm on the phone, so it's not easy for me to see, so it's very good that you told me. Yeah. Yes, Vrajavala Devi Dasi. Dandavat Pranam, Maharaj, and all the devotees. Dandavat Pranam. Maharaj, I have just a very brief, little question. I apologize in advance if I might have heard it wrongly. Please correct me if that is the case. But a few minutes ago, you have said that Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur had been known as Abai Babu. Is that correct? Abai Babu? No, incorrect. It was Srila A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Okay. And could you please illuminate a little bit on what etymologically, what is the meaning of Abai Babu? Okay. Okay, so let us hear this
translate it and then I'll answer it, yes. Então, a Vrajavala Devidasi perguntou se ela tinha ouvido da forma correta, se o Maharaj tinha dito que Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur era o What's the word, Maharaj? Baba Abhay Babu. Abai Babu. E aí Maharaj falou Yeah. que não, que isso aí se referia a Swami Prabhupada. E aí a Vrajavala Devidasi pediu para ele explicar etimologicamente o que essa palavra significa. So Babu is it's a respectful but friendly greeting to a senior person. So somebody Babu is honorable. It's an honorable statement. Então, Babu é uma forma respeitosa, mas ao mesmo tempo calorosa de se referir a uma pessoa mais velha. For a man, I've never heard it used in respect to like Indira Gandhi or something like that. For a lady, there must be another word. Isso para homem, para mulher deve haver alguma outra palavra. And Srila Prabhupada, Srila A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada's name as a householder was Abhay Charan De. Abhay Charande. E De. o nome Abhay, yes. Charande. E o nome de Prabhupada, quando ele era um chefe de família, era Abhay Charande. And Bhai is fear, Abhay is fearless, and Charan indicating Krishna's lotus feet, the fearless lotus feet. E Bhai é medo, Abhay é sem medo. Então, o nome dele traduzindo, e Charande são os pés de lótus do Senhor Krishna. Então, é aquele que não tem medo e que se abriga aos pés de lótus do Senhor Krishna. And Srila Prabhupada, as Abhay Charan De in those days, he was a householder. He was employed by a pharmacy, and then he went into business himself. And then he was a failed businessman also. Então, Prabhupada, quando ele era um chefe de família, primeiro ele foi um funcionário de uma farmácia, aí ele resolveu empreender e montou uma farmácia, e aí depois ele quebrou. Então, ele era um empreendedor falido. And very affectionately but respectfully, then Guru Maharaj and Gurudev would know him as Abhay Babu, rather than saying his full name every time. Abhay Babu, friendly, respectful, affectionate term. Então, Gurudeva e Guru Maharaj se referiam a ele dessa forma, Abhay Babu, de uma forma muito amistosa, mas ao mesmo tempo muito respeitosa. And Srila Gurudev, on different occasions, pointed out that there were many stalwart, very educated sannyasi leaders and eternal associates, parshads of Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur. Então, o Gurudeva também se referia dessa forma a muitos associados, a muitos parshas de Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur. But Gurudev explains, but Krishna chose Abhay Babu for that savor of introducing all over the world Mahaprabhu and the Mahamantra. Mas Krishna escolheu Abhay Babu para esse serviço de introduzir o Mahamantra e a consciência de Krishna em todo o mundo. Eu acho que eu falei uma coisa errada. Eu acho que Gurudeva ele conhecia muitos parshas de Guru Maharaj, mas esse carinho especial que ele tinha era por Swami Prabhupada. And Guru Maharaj was so joyful, Srila Gurudev, Srila Govinda Maharaj also so joyful, and they are the ones who always gave support to Srila Prabhupada throughout. E Gurudeva e Guru Maharaj, eles ficavam tão felizes em ver o trabalho de Swami Prabhupada e sempre deram muito suporte a ele. So yes, it's good that you ask so that everyone can also be clear, because Prabhupada sometimes
for instance, Pranamami Sada Prabhupada Param, the Kirtan, that Prabhupada is referring to Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, who was known by his disciples as Srila Prabhupada. Então, foi boa essa pergunta, até porque Prabhupada é um nome que se refere a Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur, ele também é conhecido como Prabhupada. E aí a gente tem o Swami Prabhupada, Bhaktisiddhanta Swami Prabhupada, que é o que veio para o Ocidente espalhar a consciência de Krishna. And then in due course, as Srila A.C. Bhaktivedanta Swami Maharaj became like worldwide guru, then also that title the devotees started to use for him, and he said it may be so. So this way Srila Prabhupada then referred to Srila A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada principally by his disciples. Então, quem chamava, né, o Prabhupada, o Abai Babu, começou a chamá-lo de Prabhupada, foram principalmente os seus discípulos. Então, à medida que ele viajou o mundo inteiro e espalhou consciência de Krishna, se tornou esse devoto sensacional, as pessoas passaram a dar esse título para ele. Hare Krishna. And the beginning of Srimad Bhagavatam, there is that shloka which says, and has the word in it, Nirmat Saranam, which means that the Srimad Bhagavatam, this great treatise, this wonderful book, the conclusion scripture of Vyasadeva, it is meant for those who are non-envious. Então, no começo do Srimad Bhagavatam tem esse verso que fala essa palavra Nirmat Saranam. Nirmat Saranam, Maharaj. And this word means that the book is made for those who doesn't have envy. Is Yes. that so? Então, o que está dizendo nesse verso é que o Srimad Bhagavatam ele foi feito para as pessoas que não têm inveja. And similarly, devotional service is for the non-envious. E, similarmente, o serviço devocional é feito para aqueles que não têm inveja. After all, this is the message of Srimad Bhagavatam. Devotional service, selflessness to the Lord through his devotees. Afinal de contas, essa é a mensagem do Srimad Bhagavatam, serviço devocional para o Senhor através dos seus devotos. And Sri Chaitanya Charitamrita, given to the world by Srila Krishnadas Kaviraj, has given us that whole conclusion of Srimad Bhagavatam. E a gente tem o Sri Chaitanya Charitamrita, que acaba sendo a conclusão do Srimad Bhagavatam, que foi dada para nós por Krishnadas Kaviraj. And that, in practicing life, is the embodiment of Srila Prabhupada, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, the embodiment of Srila Guru Maharaj, Srila Bhakti Rakha Sridhar Goswami Maharaj, the embodiment of Srila Gurudev, Srila Bhakti Sundar Govinda Dev Goswami Maharaj. They are the embodiment of devotion. E a corporificação, a manifestação física do Sri Chaitanya Charitamrita são os nossos gurus, Guru Maharaj, Gurudeva, e Srila Bhakti Swami Prabhupada. And of course, Bhagavan Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur. E claro, Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur. Hare Krishna. Thank you very much, Maharaj. Now it's clear. Thank you. And if I may, as you were speaking, I had one more question. You mentioned that Srimad Bhagavatam had been written for those who are non-envious. So could you please give some practical instruction? For example, if we see someone in our life that has something that we would like to have, but we do not,
And if we see in ourselves like a little envy arises, what should be proper thinking, how to remain non-envious? For example, because I guess that everyone present is aspiring to be non-envious, but in practical life, how should be our thinking in such situations so that we would become non-envious in any situation? Could you please share some practical instruction how to be and stay non-envious? Então, a Okay, first we'll have the translation in Portuguese. Vrajavaladiri perguntou para o Maharaj de uma forma bem prática, partindo do princípio que o Srimad Bhagavatam é um livro para aqueles que não são invejosos, como que no dia a dia a gente consegue lidar com aqueles pensamentos. Por exemplo, você vê uma característica em alguém, você fala, ai, eu queria ser assim, eu queria ter essa característica. Então, como é que a gente lida com os nossos pensamentos invejosos? Actually, my answer really is to serve Srila Gurudev, Srila Govinda Maharaj, to serve him and to know him and to serve him, then that we also have to solve, how to serve Srila Gurudev. A resposta do Maharaj é: a gente deve fazer isso servindo Srila Gurudev, Srila Govinda Maharaj. E aí o que vem aí, como é que a gente faz para servir Srila Govinda Maharaj, Srila Gurudeva? Because if we serve those who have good qualities, then it's the Lord's arrangement that those good qualities may come to us. Porque se a gente servir aqueles que têm boas qualidades, é a promessa do Senhor que essas boas qualidades virão até nós. But in general, we can say that we have the 4 directives of which Gurudev emphasized the 3: hot, humility, offering honor, and tolerance. That is a lifetime of practice to do. And alongside that is this non-envious attitude which will develop from trying to follow that principle. E aí a gente tem os 4 princípios, né, de oferecer honra a todos sem desejar nada em troca, cultivar a humildade, cultivar a tolerância e fazer isso sem esse sentimento de inveja, deixando a inveja de lado. And if we read Chaitanya Charitamrita every day, if we read Gurudev's books, if we read Guru Maharaj's books every day, surely the beautiful, sweet mood will rub off onto us. And it's not a matter of envious, in this case, we want to have those qualities. We are being taught the qualities to develop. E se a gente lê o Shri Chaitanya Charitamrita todos os dias, os livros de Govinda Maharaj, os livros de Guru Maharaj, essas qualidades virão até nós. E aí não é uma questão de inveja, eu quero ter essas qualidades, elas simplesmente vêm até nós. And we are very happy to be in the association of people who have those qualities. E a gente fica muito feliz de estar em associação com as pessoas que têm essas qualidades. Hare Krishna. And it's a lifetime of practice. There isn't just one sentence which is going to solve it all for us. E não é uma frase que vai resolver todos os nossos problemas, a gente precisa de uma vida de prática para isso. But there is one mantra which will solve it all for us. It's the Maha Mantra. Mas tem um mantra que vai resolver tudo para a gente, e é o Maha Mantra. Let us not neglect this gift of the Lord himself, empowered sort of within the mantra, the love of God. Não vamos negligenciar esse mantra, o qual foi empoderado por Deus para nos dar o amor a Deus. Maha Mantra. But everything is a test for us. Everything, it's a learning curve. We have this whole lifetime to try to get it right. Mas tudo é um teste para a gente, tudo é aprendizagem e a gente tem a vida inteira para praticar.
And we know that we have to control the mind. We have to control anger. We have to control our attitude to the environment. A gente tem que controlar a mente, a gente tem que controlar a ira, a gente tem que controlar a maneira como a gente encara o ambiente. And the more we are successful, we'll get strength from that success. And so the earlier tests, hopefully, will not keep recurring. And there'll be different tests to come. Então, o nosso sucesso nos retroalimenta. Então, aqueles desafios iniciais, se a gente for bem sucedido, eles não vão voltar a aparecer, vão aparecer outros. And non-enviousness is a wonderful quality. We see it, we saw it in Gurudev when so many things are taking place and maybe different, one devotee is very much insisting another devotee is wrong, and arguments happening, and Gurudev is there in the middle. And Gurudev absolutely non-envious, trying to see the thinking of both sides and trying to harmonize. E a gente viu muito, né, na atitude de Srila Govinda Maharaj, por exemplo, quando tinham dois devotos discutindo, ele via o ponto de um, ele via o ponto do outro, tentava harmonizar sem nenhum tipo de inveja, sem nenhum tipo de sentimento exacerbado. And all he wants to do is to do good for others. And he knows if everybody who's come in touch with Guru Maharaj, with himself, which means with Guru Maharaj too, then they've come very close to the greatest possible fortune. So he wants to give encouragement to everyone. E Gurudeva sabia, a única coisa que ele queria era fazer bem para todos. E ele sabia que quem chegava a ter contato com ele, na verdade, era um contato com Guru Maharaj e ele era o facilitador desse contato. E ele sabia da potência que era esse contato com Guru Maharaj. Então, ele facilitava, ele só queria o bem de todas as pessoas. Hare Krishna. But good, practical questions, but a life of practice. Essas foram boas perguntas, muito práticas, que só quem tem uma vida de prática vai conseguir ter esse tipo de pergunta. And we should try to recognize the beginning part of when we are thinking wrong. Whether it's anger, greed, lust, envy, all of these negative things, we should try to recognize at the beginning and capture it. E a gente deve tentar reconhecer quando o nosso pensamento começa a brotar indo nessa direção ruim, de inveja, de raiva, de luxúria, de braveza. Então, a gente deve capturar esse pensamento logo que ele surge. Hare Krishna. Shanti Moy looks cold. She just turned on her camera. I've been acclimatizing, getting ready for Italy. O Maharaj reparou que a Shanti Moy está toda encapuzada, deve estar frio pra caramba, e o Maharaj falou que ele mesmo foi lá para Rishikesh para começar a se aclimatar para chegar na Itália. Hare Krishna. Yes, and look at all the beautiful Brazil devotee family. And so many have joined since we first began too. We greeted devotees at the beginning, and now more and more and more and more and more, and greeting very happily. O Maharaj está feliz de ver toda a família brasileira e os brasileiros que também não são do Brasil. E ele cumprimentou todo mundo no início e está cumprimentando novamente agora. I think we should open the door. Well, we've already opened the door. I think we should all come inside the Bhakti Yoga Institute and hear from the devotees there. Então, eu acho que nós todos, a porta do Bhakti Yoga Instituto já estava aberta, agora é hora da gente entrar
e ouvir o que as meninas devotas têm a falar. Your Vrindavaneshwari volunteered to speak. I was volunteered. Dandavats, Gurudev, Dandavats, all devotees. Well, I was in my room, my place there, thinking about envy. And when I came from India, just right now, I heard something about coming from a non-devotee, which was, you guys, the devotees, you guys only put your hand in a cow and insure them. They're in India. There are cows here in our country, and I don't see you putting your hand in the cows here. And I feel like an envy words. But what I don't want to discuss about that, but what we can discuss, what I can tell and share with you, it was that it makes me feel more proud of ourselves, and it just proves that being together, being good association, makes life better, but not also better, make lives easier. It's easy to be in the right path when people that already do that do it, and it's like take our hands and you go together and everything stay more beautiful and easier. So this example of how we interact with cows there, it's a little thing, but can be used in another things about devotional life. So I wanted to share that. Now I'm telling in part. Falando então que a gente ouviu falar de inveja, eu ouvi um comentário invejoso quando eu cheguei, de que os devotos só passam a mão e fazem carinho nas vacas lá na Índia, que aqui tem muitas vacas e não vê ninguém parado na rua fazendo carinho nelas. E aí, não vou nem falar sobre isso, mas eu entendi como um olhar meio de inveja, que vê o pessoal lá sendo diferente quando tá junto, mas isso só fez provar que a boa associação faz a vida ser melhor e mais fácil. Então, a gente viver com as pessoas que já estão lá na frente, a gente sente essa puxada de mão mesmo. E esse exemplo simples da vaquinha, da gente ter mais carinho com a vaquinha, ou ter mais coragem, eu acho, de chegar numa vaca, ver o outro fazendo, e aquilo aflora natural da gente, também pode ser aplicado aqui em outros pontos da nossa vida devocional. Então, só serviu para provar que realmente estar bem associado faz tudo ficar mais bonito no nosso caminho. Então, era isso que eu queria compartilhar com vocês. Dandavats. Dandavat, Govinda Govinda. Quem mais, pessoal? Mais um voluntário. Não tem nada de voluntário. Bhakta Priya volunteered. Não tem nada disso aqui, ó, Renata, pode. Não. Okay. Well, so Bhakta Priya volunteered, but now she's shy. She is shy. Thank you. And today she came and she bring her boyfriend. What's his name? Danilo. And she bring Danilo. He is here for the first time. Okay, So welcome. Thank you. We're trying not to scare him. So today we brought Mahaprasada from Jagannath Temple to share, and brought bottles of Ganga water to share. So this is just the news. We are still trying to, as Vrindavaneshwari always jokes, and Paramananda told us the same joke. We're trying to download the information that we had in India. So everything is settling down in our heads now. Still trying to digest. Yesterday I cried a lot, and then I'm happy, and then I'm super sad and super happy. And I think some of us may be going through this. And I think that being together with our friends is the best thing that we can do, and give us purpose to continue in our path. Yeah. Então, eu falei que hoje a Bhakta Priya tá aqui, ela voluntariou, mas ela ficou tímida.
E ela trouxe o Danilo, namorado dela, que é a primeira vez que ele tá vindo. A gente vai tentar não assustar ele muito. E que eu falei que eu trouxe uma prachada do templo de Jagannatha pra gente dividir e garrafinhas da água do Ganges também. Que tem uma brincadeira que a Vrindavaneshwari costuma brincar e o Paramananda fez a mesma brincadeira de que a gente vai pra Índia, depois você volta e faz o download da informação. E que eu ainda tô tentando digerir as coisas que aconteceram. E que ontem eu estava muito feliz e muito triste, eu estava chorando e feliz e chorando, enfim. Que aí é bom a gente ter outras pessoas que passaram pelas mesmas coisas. é, e, enfim, saber que não só essa viagem, mas que a gente está passando pelas mesmas coisas juntos, num caminho, que a gente vai seguir juntos num caminho devocional, que é bom ter amigos. Dhanyavad. Actually, inside, we are all hankering for our home. And that home doesn't mean a physical place. It does mean that home where we are just surrounded by actually pure devotees, people who only want to serve. Então, no fundo, a gente sabe, né? Nós todos estamos trilhando esse caminho de volta para casa. E a casa é onde nós estamos rodeados dessas pessoas que estão com o mesmo intuito que nós, os devotos. And Srila Gurudev and Srila Guru Maharaj gave us that glimpse, gave us that experience, we can say, which is indicating how wonderful Goloka Vrindavan is. E Gurudeva e Guru Maharaj, eles nos deram esse olhar rápido, né, de quão lindo que é Goloka Vrindavana, e eles indicam o caminho. But we can't just look through the window. We have to try to open the door and go through. Mas a gente não deve só ficar olhando através da janela, a gente tem que abrir a porta e ir. As Srila Guru Maharaj uses the example on the bee on the outside of the jar of honey. Tem aquele clássico exemplo de Srila Guru Maharaj da abelha que fica voando ao redor da garrafa de mel, mas a garrafa está fechada. And maybe there's a drop of honey on the outside, the bee gets a little taste on the outside. E às vezes tem uma gotinha de mel na parte de cima e aí a abelha dá aquela experimentada no mel. But inside there is a whole ocean of honey. Mas dentro tem um oceano. Hare Krishna. E aí, pessoal, mais alguém aí no Instituto? Govinda. Devotees are very humble, Gurudevi. And we were mentioning about Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur because yesterday was his appearance day, which really is very important day for us all. E nós estávamos comentando sobre o aparecimento de Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur, que para nós realmente é um dia muito importante. And in one of the talks which is posted on the web, the audios for yesterday, the classes recorded, then Srila Gurudev is talking quite seriously, saying about how Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur established the supreme position of Vaishnavism. Então, ontem, né, tinham vários áudios, era essa palavra que me fugiu no começo. Tinham vários áudios e num deles, Srila Gurudeva estava falando de uma forma bem séria até, de como Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur estabeleceu o parâmetro, né, estabeleceu o mais alto parâmetro de ser um Vaishnava. And that before Srila Saraswati Thakur, then the general population in India, they considered Vaishnavism in the line of Gauranga Mahaprabhu, they considered it to be not a good thing because of the behavior of the followers who claimed to be of his current, of his line. Antes
de Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur, a população da Índia, em geral, considerava os Vaishnavas da linha de Shri Chaitanya Mahaprabhu meio degradados. Eles não achavam que era uma coisa legal por conta do comportamento desses devotos. And in India, you know that the Brahmanas are regarded very highly, and even in the Vedas, the Brahmanas are given very high regard. Então, na Índia, né, os Brahmanas, e mesmo nos Vedas, eles são colocados numa posição muito, muito elevada, eles são muito considerados lá. But Srila Gurudev, Srila Govinda Maharaj pointed out that Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, in assemblies of Brahmanas, he presented what is Vaishnavism, and in a way that all those Brahmanas accepted it also. They could not but accept it. Mas Srila Gurudeva dizia que quando havia uma reunião de Brahmanas, Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur apresentava, né, o Vaishnavismo de uma forma que não tinha como eles rejeitarem os Brahmanas. And Gurudev said, it's not just that the Brahmins very high, Brahminical standard very high. It's not just that the Vaishnavas are side by side, but the Vaishnava is far above Brahmanism. E Srila Gurudeva dizia que não era só que o Vaishnavismo se igualava ao que os Brahmanas pregavam, estava muito, muito, muito mais alto. And that is because Brahmanism, it is within the modes of nature. It is within the material universe. E isso porque o brahmanismo, não sei se existe essa palavra em português, ele está dentro dos modos da natureza material. But Vaishnavism, and especially Mahaprabhu's Vaishnavism, is the spiritual, eternal, living world. It is eternal and far above the mundane plane. Mas o Vaishnavismo, principalmente apresentado por Mahaprabhu, ele está muito além do plano material, ele é puramente espiritual. And so Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur reversed the opinion of the general people and of the Brahmanas, that the Vaishnavas about having a poor opinion of the Gaudiya Vaishnavas. Então, Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur, ele reverteu essa opinião da população em relação ao Vaishnavismo e colocou o Vaishnavismo no mais alto nível, e isso foi reconhecido por todos. And there, Srila Gurudev very sincerely saying how we must be careful to follow carefully what Srila Saraswati Thakur gave. Otherwise, he said, in 50 years or 100 years or any time, then again, the purity of the message, the purity of the current will be hidden. Então, é por isso que Gurudeva dizia que a gente deve ser tão cauteloso no nosso comportamento, porque senão daqui 50 ou 100 anos, a pureza da mensagem novamente vai se perder. And it will again go into the realm of Sahajism, imitating. E aí, de novo, a gente vai entrar no campo dos Sahajias, dos imitadores. And that reminded me too about, we earlier were saying about Christianity, and Jesus is renowned all over the world for giving love of God. E isso me lembra de novo a nossa conversa do início do encontro sobre cristianismo, que está espalhado por todo mundo. And when Srila Guru Maharaj was giving some description of the very positive contribution of Jesus, then a devotee says, but the Christians say, and immediately Guru Maharaj said, I'm not talking about the Christians, I'm talking about what Jesus taught. So we must apply that in our line too. Então, Guru Maharaj, ele estava falando sobre a mensagem de Jesus.
E aí, quando algum devoto falava, ah, mas os cristãos fazem isso, fazem aquilo, o Guru Maharaj falava, não, mas eu estou falando do que Jesus ensinava, da mensagem de Jesus. Hare Krishna. Malati Priyadevirasi, would you like to ask a question or share something? You can share in Portuguese, no problem at all. Malati Priya, você quer falar alguma coisa em português? Ai, eu tô ainda me deliciando com tudo que aconteceu. Um mundo assim totalmente diferente, de experiências maravilhosas. Ontem, nas leituras, nós vimos as fotos da residência onde Bhaktivinoda nasceu, né? Então, assim, é toda uma volta, vai e vem, vai e vem. A Ananda Lila já tinha falado sobre essa coisa da gente estar próximo dos devotos, do guru, que é uma sensação inigualável. E eu provei, realmente fantástico. Só agradecer e esperar que aconteçam outras. Dandavats. So, I think I understood at least the essence. She speaks this universal heart language. But you may translate if you wish. Sorry. So she was saying that she's looking forward for a next opportunity to be in contact with you and with all the devotees. And now when she's reading the scriptures, she was there. She was in that place. So it's even deeper to read the oh gosh, the readings. Forgot the word, but anyway, she's all full-hearted with the experience. By the way, on Thursday, a couple of days ago, then we had the back to basics, and Kelly Kadamba, who was the principal organizer of the tour and looked after everybody in Puri like so nicely, and she made a comment. Então, na última quinta, né, no Back to Basics, a Kelly Kadamba, que foi a grande organizadora do retiro lá em Puri, e tomou conta de todo mundo em Puri, fez o seguinte comentário. And Prithu Prabhu is here. I don't know if he's listening to us or if he's always busy doing something else. But she made a comment which I thought was very much parallel to when Prithu, myself, and a small group went in the Himalayas to Muktinath. Então ela fez um comentário que lembrou muito o Maharaj de quando ele, Prithu Prabhu e mais alguém foram para os Himalaias. And her comment was, and we went through many things, but she did not receive one complaint, which I thought was very beautiful. How nice. E o que ela disse é que, assim, aconteceu muita coisa lá, mas ela não recebeu nenhuma reclamação. And Prithu Prabhu can confirm, except he's very busy running everywhere. He can confirm we went up to Muktinath with many challenges along the way, but no complaint from anybody. And it was just so wonderful to have that kind of association. E essa viagem que o Maharaj também fez com o Prithu Prabhu também foi super desafiadora, mas não houve nenhum tipo de reclamação. Dandavats Maharaj, Dandavats everyone. Yeah, of course, that was really a tough time for, I think, all of us, because all of us had the challenges. Vijayaraman Prabhu, the Singh Maharaj, that time was 80, and he was climbing with us. So Anatha Bandhu Prabhu, instead of one bag, we were bringing two. And Madhusudan Some translation, Prabhu.
Então, foi uma viagem onde eles estavam com um Prabhu que tinha 80 anos, era uma escalada. Tinha um outro Prabhu que estava com 2 mochilas ao invés de uma. Foram muitos desafios. And Madhusudan Maharaj had some challenges as well. And one devotee also, and even Keshavananda Prabhu, his boots did not suit him, so he go all the way in, we say, Jesus, Jesus slippers. E o Madhusudan Maharaj também teve alguns desafios, e o Keshavananda Prabhu teve problema com as botas, e aí ele fez o caminho todo com umas sandálias assim do estilo de Jesus, sei lá, deve ser tipo Havaianas, alguma coisa assim. And on some part of the way, I almost died. And due to Kung Fu of Srila Madhusudan Maharaj, I was alive again. E aí, numa parte do caminho, o Prito Prabhu quase morreu. E por conta do Kung Fu, Maharaj, Kung Fu? This is Prithu Prabhu's use of the word Kung Fu. He's got some special expressions. Enfim, pelo Kung Fu do Maharaj, ele ainda está vivo. He just don't like the expression mystical powers, mercy, or something like that. So I use the word Kung Fu that he accepted. Ok. Então, Maharaj tem alguns poderes místicos que ele, óbvio, né? Ele não gosta que fale. E aí o Prito Prabhu resolveu que o nome disso é Kung Fu. E aí passa. But no complaints. It was tough time, but most interesting in whole life, the adventure, and for sure, who can get complaints? No one. Então, assim, apesar de ter sido uma viagem super desafiadora, ninguém reclamou de nada. Hare Krishna, good to see you with us in Brazil. I'm also in Brazil just now by heart. Not only me, Maharaj, here, a lot of devotees here, Purushottam Prabhu, right here, Yogeshwar Prabhu is over there, some devotees listening up there. So there are a whole bunch of devotees here listening to all of us. Wonderful. And Srila Guru Maharaj be sat behind you in his long-armed wooden chair. Jai. He is overwatching all of us. Tem vários devotos lá e Srila Guru Maharaj tomando conta de todos nós. Hare Krishna. All right. Well, now is time to move on. Please don't complain, anybody. It's just the nature of it. And my internet survived all the way through, which is pretty good. Because, well, some of you know, it says unlimited on the package, but it's unlimited from midnight to midday. And here in India, it's not midday, it's well after. Então, o Maharaj está dizendo que está na hora de ir, por favor, não reclamem por conta disso. Ele está feliz que a internet deu conta, apesar de, teoricamente, ser ilimitada, ela não é. And so I'm just scrolling through the devotees, and really it's super to see all of you here, to be with you all, and my encouragement to keep on going, because it's the only really valuable thing to do in your life. Maharaj passou aqui por todos os devotos, ficou muito feliz de ver todo mundo e está nos incentivando muito a seguirmos, porque é a única coisa que vale a pena. Jai, Srila Bhaktiranjan Madhusudan Maharaj ki Jai. Jai to Srila Gurudev, Srila Bhakti Sundar Govindadev Goswami Maharaj ki Jai. Jai to Srila Guru Maharaj, Srila Bhakti Rakha Dev Goswami Maharaj ki Jai. Jai to Srila Prabhupada, Srila A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada ki Jai. And Jai to Bhagavan Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur ki Jai. And our Sri Rupa Nuga Guru Vaga ki Jai. Nama Acharya Srila Haridas Thakur ki Jai. To all the assembled devotees ki Jai. And to Ananta Koti Vaishnava Vrinda ki Jai. And to Sri Chaitanya Saraswati Acharya Vrinda ki Jai. And Nitai Gaur Premanandi Hari Hari. Vancha Kalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Dandavat Dandavat
And all best wishes for the week. We'll see you all again soon. Hare Krishna. Yes, happily, one by one by one. Leela Shakti turned on her camera too. Govinda Mahalakshmi turned on her camera. Hari Raman with us all the way through. Jai Jai. And Isha Priya, she's been here from the beginning. Some of you joined in midway through, but she's been here all the way through. I better not mention more names, because if I miss any one out, then you will think I'm more of a monster than I am. Well. Okay, I'll leave you together. You can carry on happily forever in the gathering, but I'll continue over here on this side of the world. Thank you, Maharaj. Dandavat. Dandavats. Hare Hare Krishna. Krishna. So thank you for the Brazilians who were not born in Brazil. E para os brasileiros, a gente se vê durante a semana e na semana que vem também. Hare Krishna.